E aí, pessoas que investem ou estão pensando em investir, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Berço de Ouro Investimentos, do zero ao berço de ouro para o seu filho. No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre análise de ativos, análise qualitativa contra análise quantitativa e como essas duas devem se complementar para que você faça a escolha correta dos ativos para colocar na sua carteira. Primeiramente, gostaria de falar que nada do que eu falo nos meus vídeos é recomendação de compra, tá, pessoal? Esse canal não tem esse objetivo, tem o objetivo de compartilhar conteúdo sobre finanças com vocês de forma leve e descontraída, mas nunca de fazer recomendação de compra, tá? Então vamos falar um pouco sobre análise, né? Sempre que a gente pensa em um ativo, a gente tem que entender que esse ativo, ele precisa seguir uma série de regras para ele estar disponível para que a gente compre, tá? Seja ele um ativo de renda fixa, um ativo de renda variável, seja ele uma ação, um fundo imobiliário, um ETF, uma criptomoeda, todos eles seguem regras e a gente precisa entender essas regras para poder a gente fazer a contratação ou a compra desse ativo. Porque a gente deve sempre comprar apenas aquilo que a gente entende. Porque se a gente não entende, a gente fica perdido e não sabe realmente por que está colocando o nosso dinheiro ali. E o nosso dinheiro nós conquistamos com muito suor do nosso trabalho. Então nós precisamos dar valor a ele no sentido de investir nas coisas que a gente acredita que vão trazer frutos para a nossa carteira. Que vão trazer bons rendimentos, que vão se valorizar, mas tendo a ciência de que, principalmente o mercado de renda variável, ele oscila para cima e para baixo. Então você pode ganhar e você pode perder. Mas se o teu objetivo é longo prazo e você faz a sua análise tanto qualitativa quanto quantitativa, com certeza no longo prazo você vai conseguir escolher bons ativos e ter uma boa rentabilidade dentro da sua carteira. Então vamos falar um pouco sobre análise quantitativa e qualitativa. O que é análise quantitativa? A análise quantitativa é entender um pouco mais das regras. Então vou falar um pouco aqui de fundos imobiliários, somos FIIs, tá? Para exemplificar. Então vou utilizar os FIIs apenas de forma didática para vocês entenderem alguns jargões e algumas nomenclaturas que são utilizadas aqui no mundo de finanças, né? Então, na análise quantitativa, o que nós vamos analisar? Nós vamos analisar basicamente os números. Então, nós vamos pegar essa informação que é pública. Nós podemos utilizar sites como o Investidor 10, ou como o Status Invest, ou como qualquer outro que tem essas informações de forma pública na internet. Ou nós podemos ir no próprio site daquele ativo que nós estamos buscando, por exemplo, de um fundo imobiliário. Nós vamos lá, digitando o nome do fundo imobiliário no Google. Você consegue ir no site dele e ler o relatório que ele divulga mensalmente com os seus dados, os seus números. E existem alguns números muito comuns que nós precisamos observar. E eles geralmente são mencionados através de siglas. Por exemplo, Dividend Yield ou DY. Daniel, o que é o Dividend Yield? Dividend Yield é, na verdade, um cálculo que é feito para trazer uma relação entre o preço daquele ativo e o quanto ele paga de rendimentos. E aí, você, com essas duas informações, você monta o Dividend Yield. Vou dar um exemplo. Se o fundo custa R$100 e ele paga R$1 de dividendo por mês, quer dizer que ele paga 1% ao mês. Então quer dizer que em 12 meses ele vai pagar 12% ao ano, o que é um valor muito alto. Ah, Daniel, mas no momento a taxa Selic está em 15%, então não é melhor colocar 15% ao ano, tá? Então não é melhor colocar meu dinheiro na taxa Selic porque ela vai me pagar 15% ao ano? Essa informação ela é real, seria melhor. Porém, com a visão de longo prazo, o que é que acontece? Em média histórica, a Selic ela não fica em 15% sempre. A média histórica é por volta de 8, 9. Então, por exemplo, esse fundo de exemplo que eu citei, pagando 12, isento de imposto de renda, ele já pagaria mais do que a Selic no longo prazo. Só que nem todo fundo imobiliário consegue um número tão alto. 1% ao mês é um valor bastante alto, pessoal. Por quê? Isso quer dizer que na prática, se ele paga 1% ao mês, quer dizer que depois de 100 meses, eu vou reaver 100% do valor que eu coloquei naquele fundo imobiliário na minha primeira compra. Ou seja, se eu comprar um fundo hoje e esperar 100 meses, que é menos de 10 anos, vai dar 9 anos e alguma coisa, acredito eu, eu vou ter o valor completo pago para mim de volta em dividendos. Eu ainda vou possuir aquela cota, ela ainda vai estar lá. Ela pode ter valorizado ou desvalorizado, mas eu já recebi de volta tudo que eu investi nela. A partir do mês seguinte, se ela pagar
mais 1% e ela ainda estiver em 100, aquele 1% vai ser 100% lucro. E até o fim da minha vida que eu tiver com esse fundo imobiliário que ele continuar pagando, esse valor eu já recuperei o investimento e é 100% lucro. Vocês entendem? E é assim que se faz a bola dos juros compostos girarem, certo? Na análise quantitativa, a gente observa valores e fala sobre valores. Então, eu falei sobre o dividend yield. Agora eu vou falar um pouco sobre o P sobre VP. É preço dividido por valor patrimonial. O que é o preço sobre valor patrimonial? Basicamente, é a associação entre o valor daquela cota e o quanto está avaliado aquele fundo. Por exemplo, vamos imaginar que tem um fundo imobiliário que só tem um único ativo. Ele tem um prédio, vamos dizer assim, um prédio empresarial de lojas, certo? Então, ele aluga vários escritórios dentro daquele prédio, né? Esse único prédio. E o prédio foi avaliado, por exemplo, em R$1 milhão. Vou usar números redondos para ficar mais fácil de explicar para vocês, tá? Eles foram avaliados em R$1 milhão. Se esse fundo possui 1 milhão de cotas e cada cota está valendo R$1, quer dizer que naquele momento a cota equivale a R$1 e ele tem 1 milhão de cotas. Essa cota de R$1 ela equivale a um P sobre VP de 1. Porque quando você compra, você está pagando exatamente aquilo que aquele imóvel vale de forma física, na avaliação que foi feita por algum órgão ou por algum avaliador terceiro do valor daquele prédio. Porque quem é que diz exatamente qual é o valor daquele prédio? E como é que esse valor se atualiza, né? É necessário passar por uma avaliação. Existem órgãos competentes, existem empresas competentes que fazem avaliação patrimonial. Então ela vai dizer, ó, esse prédio aqui vale 1 milhão. Mas aí, por exemplo, no ano seguinte ela pode dizer, ó, o prédio agora já não vale mais 1 milhão. Vocês não fizeram as manutenções no prédio, esse prédio agora vale 900 mil. Então, por exemplo, se, nesse mesmo exemplo, ele vale 1 milhão, agora ele vale 900 mil, você que pagou R$1 em uma cota, e você pagou exatamente o valor que ele valia, agora a cota só vale 90 centavos. Então você teve uma desvalorização na sua cota. Você pagou R$1 e agora ela vale 90 centavos. Então você perdeu 10% desse valor. Entendeu? Então essa é a relação entre valor patrimonial e o valor da cota. Então é preço sobre valor patrimonial, nesse caso. Entendeu? E para que serve esse valor e como ele pode nos ajudar a tomar decisões para comprar fundos imobiliários? Veja, quando é feita essa avaliação, isso contando para fundos imobiliários que são de tijolo, né? Fundos que realmente possuem ativos físicos, né? É normal que as empresas contratem empresas para fazer avaliações dos seus imóveis. Então vamos usar como exemplo um fundo de galpões logísticos, tá? Esse galpão ele vai ter um valor. Mas, por exemplo, se aquele fundo trabalha aquele galpão, ele melhora o estacionamento, ele melhora a maneira de entrar e sair do prédio, para que seja mais rápido para carga e descarga, ele pode incrementar o valor daquele imóvel. Então, quando ele passar por uma nova avaliação, os avaliadores vão ver, ó, antes era muito ruim aqui de estacionar, agora ficou melhor. Então, isso pode trazer um valor agregado a esse galpão e ele tem um crescimento no seu valor patrimonial. Isso quer dizer o que na prática? Assim como uma casa ou um apartamento, você pode comprar um apartamento hoje, vamos dizer, por exemplo, por R$100 mil, e no ano que vem ele já está valendo 110, 115. Quem disse que ele está valendo? As imobiliárias e as construtoras. Você chega para uma imobiliária e faz, ó, eu quero vender meu apartamento. Ela vai dizer, vou mandar alguém para avaliar. Aí a pessoa vai lá, avalia e diz, ó, ele vale 115. Mas normalmente você só vai conseguir vender a 110, por exemplo, certo? Então, você iria auferir lucro nessa venda, mas você também vai precisar pagar impostos. E nos fundos imobiliários, você não vai pagar esse imposto se você não vender sua cota. Então, se você compra, por exemplo, uma cota exatamente no valor patrimonial, por exemplo, se você pagou ali R$1 naquela cota e agora a cota vale R$1,10, você não vendeu para você ainda tem sua cota ali, então você não precisa pagar nenhum imposto. O que acontece é que muitas vezes quando esse valor sobe, aquele fundo também consegue arrecadar mais dos seus inquilinos. Então as pessoas que alugam aquele galpão logístico, elas vão ser cobradas mais, vai ter uma atualização nos contratos delas. Então, ó, esse contrato vai atualizar a IPCA, por exemplo. Então no ano seguinte ela já começa a pagar mais. Então pode ser que o seu fundo já te traga um dividendo maior, mais elevado. Então, por isso que a gente observa o P sobre VP, que é o preço sobre valor patrimonial, na hora de analisar um fundo imobiliário, tá? Ainda na análise quantitativa, que é de dados, né? A gente falou sobre dividend yield,
falamos sobre preço sobre valor patrimonial e agora vamos também falar sobre taxa de administração. O que é a taxa de administração? Veja, para que um fundo imobiliário possa funcionar, é necessário que exista uma empresa que controle aqueles ativos, entendeu? Por exemplo, uma empresa que faz administração de imóveis, vamos dizer que tem uma imobiliária, vamos dizer, a imobiliária exemplo, certo? Eu vou chamar ela de IE, imobiliária exemplo, certo? A imobiliária exemplo IE, ela tem 5 prédios, certo? Ela precisa de funcionários para garantir que aqueles 5 prédios tenham a manutenção feita, para que os inquilinos daqueles prédios façam o pagamento em dia, para que esses contratos sejam reajustados. Então, por essa série de fatores, é necessário que a imobiliária exemplo ela tenha um custo para poder manter toda aquela operação funcionando. E esse custo é a taxa de administração. A taxa de administração pode variar entre uma porcentagem do valor total do fundo, ou um valor fixo mensal, ou um valor de performance. Tudo vai depender de como é o regime daquele fundo. Então é importante se atentar para a taxa de administração dos fundos, porque muitas vezes existem determinadas gestões, determinados gestores que cobram uma taxa elevada. Por mais que eles entreguem um bom valor, a taxa sendo elevada, em momentos de crise, essa taxa pode comprometer os rendimentos daquele fundo. Então é importante ficar atento também à taxa de administração quando realizarmos análises quantitativas dos fundos imobiliários que desejamos comprar, tá? Existem também outros dados e números que é importante. Vacância, por exemplo. Vou fechar esse vídeo falando de vacância. O que é a vacância? Vamos voltar naquele exemplo do fundo imobiliário que tem um prédio só e que ele vale 1 milhão, certo? Vamos dizer que dentro dele tenha 10 inquilinos, tá? E cada um desses 10 inquilinos, cada um paga 100 mil por mês. Por isso que ele vale 1 milhão, certo? Isso é um exemplo, tá? Não se atenha aos números relativos, aos números brutos, né? É só para vocês entenderem um pouco melhor, tá? Se por acaso um desses inquilinos precisar encerrar o contrato, mesmo que ele pague uma multa, a partir do momento que ele sai, todo mês aquele fundo imobiliário vai arrecadar 100 mil a menos. Então ele não vai mais conseguir gerar por mês aquele 1 milhão de faturamento. E aquele 1 milhão ele utilizava o faturamento para pagar a taxa de administração do fundo e para pagar rendimentos, porque os fundos imobiliários são obrigados a pagar 95% de tudo que é oferido de rendimento, tá? Então ele paga os 95% com os outros 5%. Uma parte vai pagar a taxa de administração, uma parte ele vai fazer caixa e uma parte ele pode fazer investimentos, guardar para fazer investimentos em outros ativos, né? Ou ele também pode fazer investimentos em outros ativos através de subscrições, mas isso é uma conversa para um outro vídeo, tá? Então, se por exemplo um fundo tem uma vacância muito elevada ou ele tem um baixo número de inquilinos, é algo que você precisa se preocupar. Nesse exemplo que eu dei, o fundo só tem um prédio, o que já não é muito bom. O ideal é que ele tenha vários prédios, para justamente se acontecer alguma coisa com um ativo daqueles, que você não sinta tanto impacto na cota e nos dividendos mensais, tá? Então, o exemplo por si só já é um fundo ruim, porque ele só tem um único ativo, que é um prédio. E desse prédio só tem 10 inquilinos, o que é muito, muito pouco. Então é muito concentrado. 10% da renda pode sair a qualquer momento, e mesmo que ele pague alguma multa, esse valor não vai ser recorrente, e a administração vai ter que ir atrás de um outro inquilino para colocar no lugar daquele que saiu. E nem sempre ela consegue fazer isso numa velocidade boa, o que pode fazer com que o fundo passe um bom tempo pagando menos dividendos do que pagava no momento que você entrou. Caso a taxa de vacância, por exemplo, quando você entrou, estava 0. Então, veja, no cenário que eu citei, esse fundo não é uma boa compra, porque ele está com o preço sobre valor patrimonial de 1, ou seja, você está pagando exatamente aquilo que ele vale, e ele tem um único prédio e tem 10 inquilinos, então é muito pouco, ele está muito concentrado. Então, um acidente desse fundo pode fazer com que você tenha um longo prazo muito ruim, caso aconteça alguma coisa com os inquilinos ou com o prédio. Se esse prédio pegar fogo e não tiver seguro, pronto, perdeu o fundo pelo pé. Eu estou dando um exemplo, tá, pessoal? Isso não é muito comum de acontecer, mas eu estou aqui explorando de forma didática para vocês entenderem melhor como funciona, tá? Então, resumindo, o que falamos hoje? Falamos sobre dividend yield, sobre preço sobre valor patrimonial, falamos sobre vacância e falamos sobre taxa de administração. Esses são 4 valores quantitativos que você deve analisar
no mínimo, né, quando você está fazendo a sua análise para comprar seus fundos imobiliários, tá? Existem também valores que são qualitativos, né? E aí o que seria, Daniel, um valor qualitativo? Aí seria, por exemplo, qualidade na gestão. O que caracteriza uma qualidade na gestão? Caracteriza que aquele gestor ele é ativo, que ele está sempre buscando oportunidades, que ele está fazendo corretamente o papel dele de manter aquele patrimônio bem conservado, fazer as inspeções, fazer as reavaliações de forma periódica, fazer a renegociação dos contratos, né? Manter contratos atrelados a taxas, por exemplo, fazer contratos de médio e de longo prazo, principalmente contratos atípicos, né? Só para falar sobre contratos atípicos merecia um vídeo só dele, mas resumindo, um contrato típico é aquele que a gente já está acostumado. Por exemplo, o meu contrato é de 1 ano de aluguel num apartamento. E a pessoa que alugou para mim, ela sabe que eu vou passar 1 ano pagando. E se eu sair antes, eu vou ter que pagar uma multa. Então, isso é um contrato típico. Já um contrato atípico, por exemplo, é aquele contrato que ele não está diretamente encaixado nessa modalidade de tipo um tempo e um valor fixo e uma multa, entendeu? Então, geralmente, contratos atípicos podem ser mais atrativos dependendo da taxa que foi negociada neles. Porém, os contratos típicos, eles trazem mais previsibilidade, tá? Então, na análise qualitativa, a gente precisa entender se essa gestão ela está fazendo valer, entre aspas, a taxa de administração que a gente está pagando para ela naquele fundo. Esse fundo tem uma taxa de administração alta, porém ele é um fundo que entrega muito. Então, como é que eu vou saber que ele é um fundo que entrega muito? Em duas coisas. Os indicadores de passado, eles não garantem futuro, mas eles já podem te mostrar algo sobre aquela gestão. Já faz 5 anos que esse fundo está com 10% de vacância e nunca preencheu. Isso fala um pouco sobre a vacância. Fala um pouco também sobre a qualidade do ativo, tá? Mas, em si, por exemplo, se ele não tem prédios que são considerados prédios bons, né? Em localizações que não são muito boas, que também é algo da parte qualitativa que você deve observar. Se for um fundo de lajes, ou seja, um fundo que possui realmente prédios físicos, a parte da análise qualitativa é saber quais são esses ativos, aonde eles estão localizados, se essa localização é ou não relevante para aquele segmento do fundo. Exemplificando, se for um fundo de logística, por exemplo, galpão logístico, é muito bom que esse galpão esteja próximo a grandes centros urbanos. Por exemplo, um galpão logístico na área metropolitana de São Paulo, que é uma metrópole. É um bom galpão em termos de localização, mas com uma análise qualitativa existem outras coisas que a gente tem que verificar. Mas esse galpão está próximo à estrada? Esse galpão tem fácil acesso de caminhões? Tem a estrada para chegar nele é duplicada? Eita, Daniel, quantas coisas que eu tenho que analisar para comprar um fundo? Gente, eu estou dizendo para vocês as coisas que vocês podem analisar. Isso não quer dizer que você tem que analisar cada uma dessas coisas que eu falei. Eu só estou elencando, caso você se interesse realmente de estudar mais a fundo aquele ativo que você quer comprar, você vai passar para análise qualitativa. Mas, inicialmente, uma análise quantitativa já pode te ajudar bastante e eliminar bastante coisa ruim do teu vislumbre quando tu estiver fazendo os teus estudos. Então, quando você estiver estudando, só a análise quantitativa já pode deixar de fora bastante coisa ruim, entendeu? E aí você continua estudando e você pode passar para análise qualitativa para observar esse tipo de qualidade nos fundos. Quantos ativos ele tem, se são ativos de qualidade. Então tem status sobre isso, por exemplo, as lajes corporativas. Se uma laje é muito boa, fala que ele é AAA, né, que ele está numa localização muito boa, ele é muito relevante, o prédio é muito novo, a gestão é muito boa, ele é muito conservado, entendeu? E por aí vai, tá? Então existem muitos fatores qualitativos que você pode observar num fundo imobiliário para fazer essa compra, tá, pessoal? Eu citei alguns aqui, né? Qualidade dos ativos, a quantidade dos ativos, a distribuição e localidade desses ativos, a viabilidade de chegar nesses ativos. Lembrando que tudo isso que eu estou falando é para ativos físicos, né? Lajes, galpão, escritório, shopping, né? Esses que você realmente existe o imóvel físico. É uma análise completamente diferente para quando a gente fala de fundos de papel e também fundos de fundos. Fundos de papel sendo aqueles que investem em ativos imobiliários, por exemplo, CRIs, né, certificados de recebimentos imobiliários, e taxas, né, atrelado ao CDI, IPCA, por exemplo, etc. Né, e fundos de fundos são fundos que investem em outros fundos. Então, uma análise, ela deve ser feita de uma outra forma para esses. Essa análise que eu estou falando qualitativa, nesse sentido, é para esses que são físicos realmente, galpão, laje, etc. Entendeu? Então, pronto, pessoal. Quis aqui dar uma apanhada geral, especificamente sobre fundos imobiliários, de como fazer uma análise
qualitativa e uma análise quantitativa, tá? E existem alguns cálculos que você pode fazer para calcular uma margem de segurança no preço. Eu vou fechar esse vídeo falando sobre margem de segurança. O que é a margem de segurança? Por exemplo, naquele exemplo que eu dei, que o fundo custava 100, né, e tinha um único prédio, vamos dizer, por exemplo, que ao fazer análise, na verdade a cota dele não está custando R$1, está custando 85 centavos. Aí eu faço, opa, aqui pode ser uma oportunidade. Lembre-se que tem todas as outras coisas para verificar, mas só olhando a análise quantitativa eu vi que o P sobre VP dele, o preço sobre o valor patrimonial, está 0,85. Ou seja, eu estou pagando 85 centavos para cada real. Então quer dizer o quê? Quer dizer que nesse momento o mercado está pessimista em relação a esse fundo. Ele acredita que esse fundo tem problemas e que precisa resolvê-los. Enquanto não resolvê-los, não vale a pena pagar R$1 completo que ele vale. Vale a pena pagar só 85 centavos, só 80 centavos. Então, se você fizer toda a análise e enxergar isso aí como uma oportunidade e você comprar, qual seria a sua margem de segurança? Seria, por exemplo, no P sobre VP de 0,85 de 15%, porque ele vale, na verdade, 1 e você pagou 85 centavos. Então, ele tem 15% ali de margem de segurança na sua compra, para que ele ainda pode crescer para fazer a sua compra ter valido a pena, entendeu? Então, é sempre bom comprar com uma boa margem de segurança. Mas a gente tem que se lembrar que se o ativo é muito, muito bom, dificilmente você vai conseguir comprar ele com uma margem de segurança muito larga. Porque a margem de segurança ela se abre devido a algum pessimismo que o mercado está tendo em relação àquele ativo específico. Então, se há o pessimismo, tem que saber qual o motivo daquele pessimismo. Essa área, por exemplo, é uma área em São Paulo e a Cracolândia se movimentou do lugar que estava e está chegando perto desse ativo. É um exemplo aleatório, tá, pessoal? Isso pode fazer com que esse imóvel se desvalorize. Então, já olhando isso, o mercado já precificou para baixo. Então, por isso que está pagando 85 centavos para cada R$1 que ele vale, entendeu? Então, aí você tem que analisar, entender se vale a pena para você ou não, se essa margem de 15% paga esse movimento ou não. Se você acha que paga, paga, eu tenho certeza que a Cracolândia não vai chegar até ali, vai para lá agora. Então, vale a pena comprar porque está descontado, entendeu? Então, essa é basicamente a margem de segurança. Para exemplificar melhor a margem de segurança, eu vou dar um exemplo num apartamento, certo? Imagine que você visita um apartamento e o corretor fala, esse apartamento ele vale 1 milhão. Aí você pega e diz assim, tá bom, mas eu só tenho 750 mil para comprar. Aí o corretor vai e fala, mas 750 mil é abaixo do preço que ele vale. Aí você faz, ok, mas eu só estou disposto a pagar os 750 mil. Porque eu não quero pagar o que ele vale, eu quero pagar menos. Eu quero uma barganha, eu quero uma pechincha. E eu quero, talvez até, comprar mais barato para vender mais caro. Então, às vezes, o dono do apartamento está precisando do dinheiro naquele momento e possa ser que ele lhe venda. Então, a mesma coisa. O mercado, às vezes, tem mais gente vendendo aquele ativo do que comprando. Isso pode jogar o preço para baixo e ser uma oportunidade para você angariar cotas daquele fundo. Tá, pessoal? Então, é importante, pessoal, entender muito bem cada um dos conceitos e não usar eles de forma separada. Eu vou comprar porque está com preço ou valor patrimonial abaixo de 1 e Daniel disse que só isso é suficiente. Eu não disse isso. Você tem que fazer uma análise completa. Mas esse é um dos pontos que você tem que analisar e ele pode te ajudar a tomar uma decisão. Quanto mais pontos você coloca na sua análise, mais seguro você vai se sentindo sobre a sua decisão. E quanto maior a margem de segurança que você tem em um ativo, mais fácil é de que aquele ativo vire para positivo e você possa ter bons frutos nos seus investimentos. E aí, gostaram desse vídeo? Ficou com alguma dúvida, comentário, piada, anedota? Deixa aqui embaixo que eu vou responder vocês. Também aproveite e compartilhe com aqueles pais e mães que desejam um berço de ouro para os seus filhos. Obrigado e até a próxima.